comprar um laptop e mais tarde descobrir que compramos algo que não pretendíamos realmente comprar não é algo novo. Se nunca aconteceu contigo, provavelmente já aconteceu com um amigo seu ou com um familiar seu. E o melhor de tudo é que existe uma maneira de nós evitarmos passar por esse tipo de situações. E a melhor maneira é nós definirmos exatamente qual é a quantidade de desempenho que nós precisamos e qual é a quantidade de dinheiro em que nós estamos disponíveis a pagar pelo laptop. Então, se você pretende evitar frustrações tais como travamento ou ainda comprar um laptop em que não irá cumprir com as necessidades que você precisa, acompanhe este vídeo até ao final. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao quadro de computadores informáticos. O quadro onde eu trago dicas, recomendações e muito mais sobre o mundo de computadores e informática. Meu nome é Anela Com e o tema de hoje é como escolher o melhor laptop Intel que irá cumprir com todas as suas necessidades. Então, antes de eu te mostrar exatamente como é que você escolhe um bom laptop com processador Intel que irá cumprir com todas as suas necessidades, é importante eu te explicar porque que é importante você saber escolher um bom laptop com processador Intel que irá cumprir com todas as suas necessidades. É que o processador é uma das partes mais importantes do laptop, sendo que ele é responsável por processar todas as informações que estão dentro do laptop. Se der o caso de você ter um processador lento, isso irá te roubar muito tempo, pois ele irá processar de uma maneira lenta, deste modo tornando o computador em si lento e automaticamente tornando você desse lado também lento, roubando uma boa parte do teu dia para cumprir tarefas simples, tais como digitar um simples documento ou algo parecido. Então, processador Intel não difere muito dos outros processadores. Para você identificar que um laptop tem um processador Intel, desde que você repare simplesmente para o selo em que vem logo no laptop. Se o computador não conter um selo, você ainda pode abrir as definições e ver através das propriedades se o laptop realmente tem um processador Intel ou um processador AMD. Apesar do processador ser uma das coisas mais importantes do laptop e ser um dos principais fatores a determinar o desempenho do laptop, ele por si só não determina o desempenho total do laptop. E muitas pessoas tendem a confundir isso. O desempenho do laptop é determinado por diversos outros fatores, tais como placa gráfica, tais como memória RAM, armazenamento e todos os outros hardwares que estão dentro do laptop. Então, não confunda processador diretamente com o desempenho do laptop. Então, o processador, também conhecido como CPU, Central Processor Unit, ou em português, Unidade Central de Processamento, como eu dizia, é a parte do computador responsável por processar ou interpretar todas as instruções que são passadas pelo laptop. Ou seja, quando você digita aí uma tecla no laptop, aquela instrução é primeiramente enviada para o processador, que é responsável por interpretar que instrução é aquela e depois é que a instrução acontece. Então, como eu dizia mais uma vez, quanto mais rápido o processador, mais rápido tende a ser o computador. Então, sendo que estaremos aqui a debater sobre como escolher o melhor laptop com um processador Intel, eu acho que vale mencionar que a Intel é uma das maiores fabricantes de processadores do mundo. Eu tenho a certeza absoluta que você já viu algum computador ou você mesmo talvez tenha algum laptop com um processador Intel. E alguns dos diversos dos processadores Intel são os Pentium, os Celeron, os Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7 e os Intel Core i9.
E a ordem de desempenho desses processadores é determinada na ordem que eu os mencionei. E, para além dessas referências que eu estive aqui a mencionar, estes processadores contêm algo que chama-se geração, que é algo que determina o ano de fabrico do processador e a linhagem do tal processador. Mas antes de avançarmos, deixe-me eu te mostrar como é que você identifica se um computador tem um processador Intel ou um processador diferente. Você pode fazer isso simplesmente olhando para o selo que o laptop leva. A maioria dos laptops com processador Intel vem com um selo na sua cobertura. E através desse selo você pode descobrir qual é a referência do processador e pode descobrir também qual é a geração do processador. Mas se der o caso em que o computador não conter o selo ou ainda conter o selo e não conter a geração, você ainda tem como descobrir esses dados. Então, com o laptop ligado, você pode abrir o File Explorer, identificar a opção este computador ou this PC se o computador estiver em inglês, clicar com o botão direito do mouse e ir até propriedades ou properties se estiver em inglês. Nesta tela você irá ter informação da referência do processador, irá ter a informação da geração do processador, irá ter a informação da frequência base, irá ter a informação sobre a memória RAM e diversas outras informações que você irá poder ver neste menu. Em computadores da segunda até nona geração, o primeiro número que vem logo após a referência do processador representa a geração. Se o computador for da 10ª geração em diante, os dois primeiros números após a referência do processador representam a geração. Lembrando que essas dicas sobre geração que eu acabei de dar aqui aplica-se aos processadores Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7 e Intel Core i9. Quanto aos processadores Dual Core, os famosos Pentium e Celeron, quando o assunto é geração, as coisas são meio complicadas de identificar. A maneira mais fácil que eu conheço é pegar a referência do processador e colocar na internet e procurar descobrir qual é o seu ano de fabrico. Voltando para a família Intel Core, e tal como eu dizia aqui, a partir da segunda à nona geração, o primeiro número tende a representar a geração do processador, que da 10ª em diante, os dois primeiros números tendem a representar a geração do processador. Após os números que identificam a geração do computador, nós temos o número de série do processador que identifica o modelo de tal processador. Depois de todo este código que identifica a geração e a série do processador, nós temos uma letra no final que representa a linhagem de tal processador. Agora vamos explicar isso tudo de maneira mais simples. E para simplificar mais ainda, nós vamos explicar de trás para frente. Os processadores Intel são divididos em duas linhagens principais. Linhagens de baixo consumo, terminando com as letras U ou G, ou ainda linhagens de alto desempenho, terminadas por H. Se você for alguém que pretende rodar tarefas muito complexas, tais como jogos, modelagens 3D ou algum tipo de tarefa que puxa pelo desempenho da máquina, opte sempre por laptops com processadores que terminam em H, pois esses processadores contêm um TDP ou projeto de força térmica mais elevado, que irá te dar maior desempenho, irá te dar mais potência em tarefas mais complexas. Agora, se você for alguém que pretende rodar tarefas mais leves, como digitar documentos, assistir filmes ou coisas parecidas, opte por processadores que terminam em U ou G, pois esses processadores consomem menos energia e têm uma melhor eficiência térmica, ou isso quer dizer que eles aquecem muito menos em relação aos processadores que contêm o H no final. Talvez você esteja se perguntando qual é a diferença entre os processadores do tipo U e do tipo G, sendo que os dois são desenhados para eficiência no consumo de energia. Bom, os processadores terminados em U são do tipo Comet Lake.
seja, são processadores de 14 nanômetros, diferente dos processadores terminados em G, que são do tipo Ice Lake e têm a arquitetura de 10 nanômetros. Num caso geral, os processadores Ice Lake, ou seja, os processadores terminados em G, entregam um recurso de inteligência artificial muito mais elevado em relação aos processadores terminados em U. Quanto a processadores terminados em G4 e G7, eles são ainda melhores, pois eles contêm uma vantagem de ter uma gráfica um bocado mais poderosa em relação aos processadores U e G. A gráfica conhecida como a Intel Iris Plus. Isso será uma vantagem se você for alguém que quiser rodar jogos, lembrando que são jogos um bocadinho mais leves. Se você quiser rodar editores tais como editores de fotos, editores de vídeos a níveis moderados, computadores com processadores terminados em G4 e G7 será uma boa vantagem para si, por eles conterem a gráfica Intel Iris Plus, que é uma gráfica com um poder de desempenho um bocado mais alto em relação às gráficas contidas em processadores que são terminados em U ou simplesmente em G. Então, fazendo um resumo aqui breve, se você quiser rodar tarefas do cotidiano, tarefas mais simples que não exigem tanto assim pelo poder de máquina, opte sempre pelos processadores do tipo U ou G. Se for G4 ou G7, melhor ainda, pois elas irão conter um poder gráfico um bocado superior devido à placa gráfica integrada que eles contêm, que é a Intel Iris Plus. Mas se você quiser correr programas que puxam pelo desempenho de máquina, falo de jogos mais pesados, tarefas mais pesadas, tais como editores de fotos, tais como editores de vídeos, modelagem 3D a um nível realmente alto, opte por laptops que tenham processadores do tipo H, pois estes laptops irão entregar uma performance muito mais alta em relação a processadores terminados em U, G, G4 e G7. Viu como é simples? Olhando para um pequeno detalhe na descrição do processador, você é capaz de determinar se um determinado laptop como processador Intel irá cumprir realmente com suas necessidades ou não. E se você está vendo esse vídeo até aqui, lembre-se de se inscrever e seguir as nossas páginas no Facebook e Instagram, para que você possa ficar dentro de todo o conteúdo que irá ser puxado dentro do canal Market Set, e para que você não possa realmente perder nada que estará a ser postado aqui, lembre-se de ativar o sininho, pois deste modo o YouTube irá te notificar sempre que algo novo for lançado aqui dentro do canal. E agora irei te explicar para que tipo de uso serve cada processador que faz parte da linhagem de processadores de baixo consumo. Fale de processadores terminados em U e G. Irei começar a te falar para que serve o processador Intel Core i3 terminado em U ou G. Então, os Intel Core i3 terminados em U ou G são modelos de entrada da família Intel Core, são mais voltados para uso básico, falo de tarefas mais leves. Mas apesar disso tudo, eles são muito mais eficientes no consumo de energia, ou seja, eles consomem menos energia. E alguns dos trabalhos que são recomendados para este tipo de processadores são trabalhos escolares, trabalhos de escritórios, edições de textos, edições de planilhas, apresentações de slides, ou seja, todo o pacote Office irá executar de uma boa maneira nesses processadores, e eles também servem para navegação na internet. E se você tiver alguma ideia sobre algum outro tipo de tarefa que irá se adequar muito bem para esse tipo de processador Intel Core i3 terminados em U ou G, deixe ficar nos comentários. Já indo para os Intel Core i5 terminados em U ou G, eles irão se sair muito bem em tarefas intermediárias. Primeiro ponto, eles serão capazes de fazer tudo em que o
Intel Core i3 é capaz de fazer. Falo de tarefas como trabalhos para a faculdade, trabalhos de escritório, edições de texto, edições de planilha, apresentações de slides, navegação de internet. E, para além disso, eles serão capazes de rodar programas um bocado mais eficientes, tais como editores de vídeos, editores de fotos e editores de gráficos, num caso geral, tais como programas de modelagem 3D ou programas de arquitetura, tais como AutoCAD e outros programas semelhantes ao AutoCAD. E vale a pena lembrar que você deve ter noção do tamanho do projeto em que você pretende criar dentro desses programas que trabalham com gráfico. Se você quiser rodar esses programas em processadores Intel Core i5 do tipo U ou G. E só para mencionar que eu tenho diversos clientes, tais como amigos, em que rodam programas tais como AutoCAD e programas semelhantes ao AutoCAD em processadores Intel Core i5 de uma forma muito satisfatória até aos dias de hoje. Quando o assunto são jogos, nesse caso, jogos mais leves e na maioria dos casos jogos mais antigos, eu recomendo que você opte por processadores que contenham uma GPU ou Graphical Processor Unit, ou em português, unidade de processamento gráfico, ou ainda simplesmente placa gráfica. Tenho certeza que talvez você tenha se perdido. Se o assunto forem jogos mais leves ou jogos ainda mais antigos, eu recomendo que você opte por algo com uma placa gráfica dedicada, pois esses processadores que têm essas placas gráficas dedicadas contêm um reforço de memória RAM e processadores virados para vídeo, isso dentro da placa gráfica dedicada. E agora partindo para os Intel Core i7 terminados em U ou G, nós temos processadores de capacidades mais elevadas nessa linhagem, pois eles são processadores virados para pessoas que pretendem levar as coisas um bocado mais para o lado profissional, pois esses processadores realmente são usados para tarefas realmente muito mais pesadas. Esses processadores dão conta de todas as tarefas em que os Intel Core i3 e os Intel Core i5 fazem. Falo de tarefas como trabalho de escolar, trabalho de escritório, edição de texto, edição de planilhas, edição de slides, navegação de internet, edição de fotos, vídeos, trabalhos gráficos, trabalhos de modelagem 3D. Atenção que esses processadores fazem isso tudo de uma forma muito melhor e muito mais rápida, pois esses processadores são desenhados para tarefas realmente muito mais pesadas que estas. Programas de renderização de vídeos, tanto como de modelagem 3D, tendem a ser executados muito bem nesse tipo de processadores. E na maioria das vezes, laptops que vêm com esses processadores tendem a ser acompanhados de uma placa gráfica dedicada. Nesse modo, reforçando um bom desempenho em jogos e em tarefas em que exigem um grande processamento gráfico. E agora, partindo para processadores com terminação H. São processadores que na maioria das vezes são encontrados em laptops gamers, mas em que servem perfeitamente para trabalhos profissionais. E ressaltar que processadores dessa categoria H são processadores realmente de outro patamar de uso, pois eles têm um desempenho muito mais alto em relação aos processadores com terminação U ou G. Laptops que contêm este tipo de processador tendem a ser laptops mais robustos, um bocadinho mais grandes, pois eles contêm melhores sistemas de refrigeração, melhores placas gráficas e são indicados para quem quer ter uma melhor experiência em jogos ou ainda em programas profissionais, tais como edições de vídeos complexas e modelagens 3D de projetos grandes, complexos
ou ainda de qualquer outro programa que tenda a exigir um grande desempenho de máquina. Então, nessa categoria de processadores do tipo H, nós teremos os Intel Core i5 e os Intel Core i7. Lembrando que eu disse no início do vídeo que processadores terminados em H representam processadores de alto desempenho, sendo que H vem diretamente do inglês High, que de acordo com a Intel H também quer dizer o High Performance, que é alto desempenho em português. Então, é muito bem possível encontrarmos um laptop com um processador Intel Core i5 terminado em H e tem uma performance muito maior em relação ao processador Intel Core i7 terminado em 1 ou G, pois esses processadores são processadores que contêm arquiteturas totalmente diferentes e são laptops com um conceito de desenho totalmente diferentes. E um processador Intel Core i5 terminado em H já é considerado algo de alta performance, mas um Intel Core i7 terminado em H é para quem quer extrair o melhor do melhor e da melhor maneira possível. Pois, só para você ter noção, alguns processadores Intel Core i7 terminados em H chegam a atingir uma velocidade de até 5.0 GHz, que é uma velocidade realmente muito alta. E para lembrar que esta é uma das velocidades mais altas que um processador consegue atingir hoje em dia. Então, se você pretende usufruir de uma melhor experiência em jogos ou em programas muito pesados, eu altamente recomendo que você compre um laptop que esteja terminado o H no seu final, que é de High Performance, alto desempenho em português. Porém, vale lembrar que se o teu armazenamento não for a acompanhar com as especificações do teu processador, você irá ainda assim pensar que o processador é lento. Por exemplo, se você optar por um laptop que contém um disco duro normal e você esperar que o processador consiga dar conta de todo o desempenho do laptop, você acabará por se frustrar mais tarde, pois a maioria de jogos e programas recentes de categorias mais pesadas tende a ter nos seus sistemas de requerimento os armazenamentos tipo SSD. Então, se você for optar por algo com disco duro, não espere assim grande coisa por parte do desempenho total do laptop. Então, se você prestou muita atenção aqui nos processadores do tipo H, notou que eu não mencionei os processadores do tipo i3. Isso porque os processadores tipo i3 não são processadores de alta performance. E eu aqui desse lado não me lembro de nunca ter visto algum processador i3 terminado em H. Isso porque eles são processadores de entrada, são processadores considerados para usos mais básicos, para tarefas mais leves, para tarefas do cotidiano, tarefas dia a dia, tarefas como edições de texto, edições de planilhas e esse tipo de coisa. Tal como havia dito quando falei de processadores Intel Core i3 terminados em U ou G. Eles não diferem muito do que o Intel Core i3 é num caso geral mesmo. São simplesmente processadores de entrada. E quanto aos dual core, eu não os mencionei durante o vídeo todo porque eles são processadores muito mais básicos em relação ao i3. E eu pessoalmente não tendo a recomendar os processadores dual core, falo de processadores Pentium e processadores Celeron. Se o seu caso for alguém que não conseguiu optar por laptop i3, um laptop Pentium ou Celeron será uma boa opção do que ficar sem nada. Então, para fazer aqui um resumo geral de tudo que nós falamos aqui neste vídeo, nós falamos sobre como escolher o melhor processador Intel para si. Nós vimos processadores do tipo U, processadores do tipo G, processadores do tipo H. E nos processadores do tipo U e G, nós vimos que eles são processadores desenhados para tarefas mais leves e são mais eficientes no quesito de carga.
e que esses processadores também contêm um TDP ou projeto de força térmica baixo, ou seja, eles aquecem muito menos em relação aos processadores terminados em H. E ainda dentro desse processador, nós vimos que existiam nos processadores terminados em G4 e G7. Lembrando que eles são melhor em relação aos processadores, são simplesmente terminados em U e G, devido ao reforço que eles têm nas suas placas gráficas integradas, pois eles contêm as placas gráficas integradas Intel Iris Plus, que são um bocado mais sofisticadas em relação às placas gráficas Intel HD ou Intel Ultra HD, que são contidas em processadores dos modelos U e G. E isso é uma grande vantagem se você for alguém que vai pretender rodar alguns jogos, lembrando, jogos mais leves ou alguns tipos de programas que tendem a exigir um bocado mais processamento de vídeos. E ainda dentro desse processador vimos as três categorias principais: os Intel Core i3, Intel Core i5 e Intel Core i7. E sobre os Intel Core i3, nós falamos que esses processadores são processadores de entrada, são processadores desenhados para trabalhos mais básicos, tarefas mais básicas, nesse caso, tarefas de cotidiano, tais como edições de texto, edições de planilhas, trabalhos de escritórios, trabalhos universitários, ou seja, trabalhos que não exigem tanto desempenho de máquina. E quanto aos Intel Core i5, nós vimos que esses processadores se dão muito bem em tarefas intermediárias, e que para além de se dar muito bem nas tarefas intermediárias, eles são capazes de fazer tudo em que os processadores Intel Core i3 são capazes de fazer. Quando falo de tarefas intermediárias, falo de tarefas como edições de vídeos num nível mais moderado, execução de programas gráficos, tais como programas de modelagem 3D ou de arquitetura, mais uma vez reforçando no nível mais moderado. E quanto aos Intel Core i7, vimos que são processadores de alto desempenho, não alto desempenho ao nível de comparar aos processadores tipo AK, alto desempenho dentro da família dos processadores terminados em U e G. Intel Core i7 terminados U e G são ainda capazes de fazer tudo em que os Intel Core i3 e Intel Core i5 são capazes de fazer, e outras tarefas que tendem a exigir mais o poder de máquina. Falamos que esses processadores são recomendados para pessoas que tendem a querer levar as coisas um bocadinho mais para o lado profissional, pois esses processadores são desenhados para tarefas realmente muito mais pesadas. Tarefas como edições de vídeo, edições de fotos, execução de programas de modelagem 3D, execução de programas de arquitetura e diversos outros programas que tendem a exigir um poder de máquina muito alto. E agora, saltando para processadores terminados em H, nós temos que esses processadores são processadores de alto desempenho. Geralmente encontrar laptops gamers tendem a ser laptops mais robustos, pois esses laptops têm melhores sistemas de refrigeração e têm as melhores placas gráficas, permitindo assim você ter uma melhor experiência em jogos ou em programas que tendem a puxar pelo desempenho gráfico do laptop. E dentro dos processadores com série H, nós vimos processadores Intel Core i5, tanto como o Intel Core i7. O Intel Core i5, nós dizemos que já são considerados processadores de alta performance, só deles serem terminados em H. E dizemos que os Intel Core i7 são processadores para pessoas que querem levar as coisas para um outro patamar que isso. Pois esses processadores, para além de fazerem tudo que o Intel Core i5 terminado em H faz, eles são capazes de rodar programas extremamente pesados. Então, se você assistiu esse vídeo até aqui, meus parabéns, você está no caminho certo em realmente escolher o melhor laptop com processador Intel para si. Lembre-se de guardar esse vídeo para assistir mais tarde, deixar seu like, subscrever e seguir as nossas páginas no Facebook e Instagram, para que você possa ficar a par de tudo que seja postado no universo, marca, etc. E te vejo no próximo quadro.